Olá, turma! Espero que vocês estejam bem. Desejo um bom retorno a todos. Hoje, nossa aula de arte do dia 4/8, páginas 481 e 482 do livro do segundo bimestre, Novas Aspirações e o Surrealismo. O surrealismo ele foi um movimento de cunho literário e que surgiu no instante em que foi publicado o Manifesto Surrealista, em 1924. Os artistas que participaram do movimento, né, do manifesto, eles acreditavam que a arte ela deveria se libertar das exigências da lógica e da razão humana, indo além da consciência do cotidiano, tão complexo e sofrido da época, que também criticava as guerras, as questões políticas e comportamentais do ser humano, como que ele tolerava a existência das tragédias e questionava o sentido da existência humana. Então, o movimento está bem pautado em todas essas questões da crítica do ser humano se comportar de forma às vezes até selvagem, e também em trazer à consciência coisas inconscientes. Isso é uma abertura das barreiras da imaginação para o universo dos sonhos. E o interesse pelo mundo onírico surgiu após o contato com a teoria da psicanálise. Com grande importância, os estudos de Freud, considerado o pai da psicanálise, agregou a consistência teórica do grupo. Por quê? Freud, para quem já ouviu falar, foi um psicanalista, um médico e psicanalista, que hoje quem conhece a psicologia e a psicanálise principalmente ela trabalha o inconsciente, aquelas coisas que a gente não consegue lembrar, que está num campo da memória que nós não temos acesso na verdade só temos acesso a partir de a partir dos sonhos e a partir de outras técnicas que eles dão o nome de associação livre e cartaz, mas do sonho, Freud tinha um estudo que acreditava que nós temos acesso ao nosso inconsciente a partir dos sonhos. E com isso, ele lançou sua obra mais conhecida, que é a Interpretação dos Sonhos, que constata o funcionamento do inconsciente e que se aflora nos sonhos. Isso foi a base do movimento surrealista, tá? Então, ainda a imagem que a seguir é uma obra muito conhecida de Salvador Dalí, se chama A Persistência da Memória. O relógio ele é utilizado para marcar o tempo, né? E aqui fala também da maçã, mas a maçã está em outra obra que é a do Magritte. Então, as ideias de tempo e memória, elas se encontram interligadas nessa obra aqui. O tempo escorrendo e se esvaindo no quadro de Dalí, e a maçã de Magritte, que está na obra que vou mostrar depois, quando a gente vai falando dele, nos trazem indagações em amplos sentidos, né? E aí a questão é, o que você acha que os artistas queriam dizer com estas obras? É difícil dizer, né? Porque é muito particular, vai muito da subjetividade do próprio inconsciente, do universo do artista. Então, as características, pinturas de elementos irreais, formas aprendidas da fantasia, uso de impressão espacial, impregnando as ilusões de óticas. Aqui é a obra que nós estávamos falando lá no outro slide, do Magritte, do René Magritte. Essas pinturas levam a perceber bem o que era este grupo de artistas. Quando se pensa em sereia, por exemplo, o que vem à cabeça provavelmente não é a imagem que você verá no quadro a seguir. Os pintores surrealistas tinham o propósito de manipular o real, remodulando do seu jeito, né? Muito particular. O grupo surgiu entre o período da primeira e metade do século XX, marcado por guerras, revoluções sociais, políticas. Então tinha como princípio aquilo, né? Rejeitar o racionalismo excessivo e a lógica que, usados ao extremo, haviam levado a Europa à decadência devido às guerras, né? E à violência. Sem se importar com a razão, a lógica e a estética, os surrealistas criaram um mundo novo na arte, negando a necessidade de representar o mundo cotidiano repleto de obras e tragédias. Aqui, o que o texto anterior dizia, quando a gente imagina uma sereia, a gente tem uma ideia de sereia, mas um artista surrealista, como apresenta uma sereia? E aí está uma obra do Magritte, que se chama O Peixe. Salvador Dalí
é um dos maiores representantes do surrealismo, também um dos artistas mais conhecidos do movimento, com uma forte personalidade. Suas obras, com técnica precisa, conferem um aspecto realista às imagens dos sonhos do pintor, que costumava deixar uma tela ao lado da cama antes de dormir, para que, quando acordasse, pudesse registrar que encontrou em seus sonhos. Dalí também registrava na pintura seus medos, como o medo de insetos, criando imagens de um mundo totalmente seu e surreal. E aí tem uma curiosidade aí no livro de vocês. Você sabia que Dalí não atuou somente na área da pintura? Ele também produziu capas para a revista Vogue, trabalhou em um projeto de animação junto ao Walt Disney e criou o logotipo da marca Doces Chupa Chups. Assim como ele, muitos artistas eles trabalharam em diversas áreas, né? E a nível pessoal, porém, Dalí não era muito querido por seus outros colegas que discordavam de seu posicionamento político, que era declaradamente fascista. Mas voltando às produções artísticas de Dalí, que além de pintor, né, ele aqui são as obras, as capas da revista Vogue, vocês devem conhecer. Todas as obras produzidas, todas as capas produzidas por Dalí, contratadas pela Vogue. A marca, não sei se vocês já viram essa marca, mas ela ainda existe, que foi criada por Salvador Dalí, e a produção do Walt Disney, que ele também ajudou numa animação. René Magritte, que começou sua carreira como desenhista de anúncios e papéis de parede, imprimiu uma pintura, uma nova roupagem e elementos do cotidiano, cachimbos, espelho, maçãs. Também utilizando uma técnica altamente realista, cria situações e contextos inesperados, como uma chuva de chapéus caindo da rua, seres antropomorfos, né? Suas telas causam inquietação por parecerem cenas reais, mas que não fazem muito sentido, como é o exemplo. É bem real, duas pessoas, né, se beijando ou bem próximas, mas não com pano no rosto. Isso causa um certo desconforto, é uma situação diferente e inesperada. É interessante perceber como esse movimento artístico ele se desenvolveu nas diferentes linguagens. Nós vimos que ele estava na literatura, né, e também na escultura, no cinema, na fotografia, nas artes. Todas as linguagens elas estão interligadas, né? Por exemplo, colagens com influências dadaístas, né, procuravam criar formas lúdicas, trazendo para a realidade a capacidade de sonhar novamente, que é o caso das esculturas, das instalações. Tem também a técnica da frotagem, né, ainda falando de Marx e Engels, é a criação das texturas de uma superfície. É essa aqui, ó, para ficar mais fácil de entender, a frotagem. Você coloca qualquer elemento, objeto e uma folha por cima e com um lápis de cor, ou um giz ou qualquer coisa que dê para você riscar, ou uma caneta de forma bem leve, você acaba conseguindo criar a textura e reproduzir aquela imagem. Se você não quiser reproduzir aquele formato, você consegue capturar a textura. Essa técnica a gente chama de frotagem. E falando um pouquinho do Miró, apesar de obras como as de Magritte e Dalí conterem traços altamente surrealistas, também se manifestou... Aqui, gente, voltando aqui, só um minutinho. Apesar das obras como as de Magritte e Dalí conterem traços altamente realistas, com pinceladas lisas e sutis, o surrealismo também se manifestou por obras como traços abstratos, como os trabalhos de Joan Miró. O espanhol nos mostra telas dinâmicas que parecem movimentar-se no plano da pintura. Suas linhas e cores vivas parecem fornecer uma festa para o olhar, com elementos como estrela, o sol, como a pintura O Carnaval de Alerquim, que é essa daqui. Enquanto isso, a pintura... nós temos a pintura O Carnaval de Alerquim, que é essa daqui. E tem um outro artista também, Marc Chagall e Chirico, que compõem figurações ainda com elementos diferentes e inquietantes, que também se enquadram no surrealismo. O último foi um dos primeiros a compor obras surrealistas, que foi o Chirico, que é essa obra aqui. Foi um dos últimos a compor obras surrealistas, repletas de sombras e seres despersonalizados.
Estas pinturas representam os seus pesadelos e, de fato, observando as imagens, pode-se imaginar um cenário é, sombrio, ameaçador e abandonado, sem alegria. Já Chagall, nós temos uma obra aqui do Chagall, ele afirmava que as suas pinturas eram lembranças da infância e não registros de sonhos. Tinham a inspiração no folclore e na vida que os judeus levavam na sua infância na Rússia. Então a gente vê a particularidade de cada um, né? Enquanto é, Dali ele representava os seus sonhos, deixava uma tela do lado da cama para levantar já pintando, registrando o que tinha sonhado. Chagall representava lembranças da sua infância, e as lembranças, quando elas estão muito distantes, elas tendem a ficar um pouco distorcidas, e por isso a gente consegue ver um quadro bem fora da realidade, embora tenham elementos comuns, casas, pessoas, mas está muito fora de ordem, né? Cada um coloca aquilo que está dentro do seu universo, por isso, e acaba caindo no surrealismo. Enfim, fechamos essa unidade, bons estudos e até a próxima aula.